Rádio Web apresenta o programa Devocional Fé e Luz. O programa para você ouvir mensagens e músicas que tocam no seu coração. Programa Devocional Fé e Luz. Devocional Fé e Luz. Apresentação: Vanessa de Paula. Sejam todos bem-vindos, graça e paz. Nesta manhã de sábado, nós temos um convidado, o pastor Isaías, da igreja, a primeira igreja batista de Ouro Fino. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Que Deus possa falar aos nossos corações nessa manhã. E eu peço que o pastor inicie com uma oração para nós, pastor, por favor. Vamos orar. Nosso Deus, te louvamos, bendizendo e exaltando o teu nome por causa de Jesus. Te louvamos por essa salvação que nós alcançamos na pessoa do teu Filho, pois ele derramou o seu sangue para nos remir para ti.
Abençoe, ó Deus, este momento, que tu, ó Deus, possa estar usando da tua palavra, para que essa palavra, por meio do teu Santo Espírito, venha chegar a cada coração e o Senhor operar poderosamente. Cremos, ó Deus, que o Senhor já está trabalhando, o Senhor já está fazendo a tua obra, que teu Santo Espírito, Senhor, consiga penetrar com a tua palavra mais no fundo de cada ser. Oramos, ó Deus, agradecidos, pedindo que tua paz, que excede todo entendimento, venha dominar as nossas mentes, venha dominar os nossos corações. Oramos assim no nome de teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor, o senhor gostaria de falar à igreja quais são os dias dos cultos, se alguém quiser visitar vocês, como que funciona? Então, nossa igreja, primeiramente, está localizada ali na rua Prefeito José Serra, número 130, e os nossos horários de cultos, nós temos culto dos lares às terças-feiras, às quartas-feiras estudo bíblico e oração, na quinta-feira culto online através da internet com as nossas irmãs, que têm o seu momento de oração. No sábado nós temos os departamentos, os ministérios, os homens, mulheres, os jovens, às 19h30. E aos domingos, às 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, que visa a edificação por meio do estudo da palavra. Também nós temos às 10 horas o culto, que é uma devocional no máximo de 30 a 40 minutos. E depois nós temos às 19h30 o nosso culto de adoração e louvor ao nome do Senhor, com início às 19h30, com término por volta das 20h30, que é transmitido também no nosso link, através do YouTube, do Instagram e também no Facebook. Tem ali por extenso, Primeira Igreja Batista em Ouro Fino. Ali você vai encontrar o trabalho da nossa igreja. Amém. Então você é convidado a participar e a visitar a Igreja Primeira Batista de Ouro Fino, né, pastor? Vamos ouvir o louvor da Karina Ellen. Não pare de orar.
Rádio Web está apresentando o programa Devocional Fé e Luz, na apresentação de Vanessa de Paula. Neste momento vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Mateus 21, 22. Leitura bíblica, Mateus 21, 22. Se você tem a Bíblia no aplicativo ou em casa, se quiser acompanhar comigo, eu vou ler. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Eu vou repetir. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Aqui também fala que se você tem fé, como também em 1 João 5:14-15, que fala que que Deus já sabe o que nós vamos pedir. Então, se Ele já sabe, você precisa pedir, você precisa crer, você precisa falar com Deus e sabendo que Ele pode te dar a resposta, o milagre, a solução. Você precisa crer, porque a oração move montanhas, a oração move o coração de Deus. Então, neste momento também, nós vamos ouvir o louvor da Júlia Vitória, em fervente oração. Amém?
palavra que pode tocar agora no seu coração. Abra o seu coração para o Senhor, deixa Ele entrar, deixa Ele fazer morada e falar contigo, porque é através da palavra, dos seus ensinamentos, que Ele nos transforma. Pastor, esteja com a palavra e que você, ouvinte, nesta manhã, possa participar junto conosco. Através também, você pode pegar sua Bíblia, que eu falei no aplicativo, também em casa. Se você está no trabalho, você pode acessar o link e você pode ouvir e participar conosco. O pastor está com a palavra. Muito obrigado. Hoje nós estaremos falando sobre a oração e, como base, nós usamos a palavra de Deus. Nós vamos estar lendo para essa meditação desta manhã no livro de Mateus, capítulo 6, de 6 a 9, de 5 a 9. A palavra de Deus, ela diz assim: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. De verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orares, não useis repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a ele, pois o vosso Pai conhece de que necessitais, antes de o pedirdes a ele. Amém. Portanto, orai deste modo. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Nós estaremos falando o que é oração. Segundo a palavra de Deus, o que nós podemos notar nesses pequenos versos, é que Jesus está dizendo o que não é oração primeiro. Oração não é um discurso, não é uma oratória, nós chegarmos e começarmos a discursarmos diante de Deus com palavras, com frases, mas Ele nos ensina o que é oração. E nós vamos falar também por que devemos orar, como devemos orar e quando devemos orar também. Primeiramente, nós vamos falar o que é oração. Já vimos o que não é oração. É um discurso vazio que muitas vezes as pessoas fazem repetidamente. Mas Deus nos fala pela sua palavra, por meio da sua palavra. E a palavra de Deus é o próprio Jesus encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e essa palavra se encarnou. Então Deus nos fala segundo o que está escrito. O próprio Jesus, ele se encarnou para mostrar a vontade de Deus para nós. Assim também é a palavra de Deus para com as nossas vidas. Se Deus nos fala por meio da sua palavra, como que nós podemos falar a Deus? Nós podemos falar a Deus por meio da oração. É ter a nossa intimidade com Deus, ter um relacionamento com Deus, é a oração. Entra no teu quarto. Jesus está dizendo que nós devemos ficar com intimidade com Deus, abrirmos os nossos corações. Oração não é falar com as pessoas, mas é diretamente com o Senhor. Porque um pai quer falar com o seu filho, e nós nos tornamos filhos de Deus no momento em que nós abrimos o nosso coração, segundo a palavra de Deus, que nos diz em 1 João, capítulo 12, 13, nós nos tornamos filhos de Deus no momento do nosso encontro com o Senhor Jesus, no momento que nós nos arrependemos e confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E com isso nós temos também o privilégio de falarmos a Deus não apenas como o Senhor, o Todo-Poderoso, mas de pai para filhos. Isso requer de nós uma intimidade com Deus dentro dos nossos corações. O relacionamento normal entre pais e filhos, segundo a palavra de Deus, é diálogo. E nós precisamos dialogar com o Senhor. Precisamos expor
as nossas necessidades diante de Deus, compartilhar para com Deus todos os nossos sonhos, as nossas frustrações, as nossas vitórias, os nossos problemas, tudo aquilo que muitas vezes nos aflige, nós podemos colocar diante do Senhor, como outros problemas também. Então, o que é oração? É nos relacionarmos com Deus. Nós precisamos ter esse relacionamento não somente diariamente, mas todos os momentos da nossa vida. Em todas as épocas, em todos os minutos da nossa vida, devemos sempre colocar diante do Senhor tudo aquilo que está envolvendo o nosso ser. Em segundo lugar, nós vamos falar por que devemos orar. Como é natural o homem falar com Deus, com o Pai, nós vemos que é necessário que nós venhamos ter essa comunhão com Deus, esse relacionamento com o nosso Pai. E por isso que a palavra de Deus nos diz que em todo tempo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 e 18, mostra ele orar sem cessar. Dentre outros, com gratidão também em nossos corações, agradecer as bênçãos. Geralmente nós pedimos para Deus bênçãos e nós somos abençoados. O sol que vem sobre nós todos os dias é uma bênção de Deus. O tempo, a sustentação que Deus nos dá, o mantimento, o ar que nós respiramos, a nossa saúde e tantas outras coisas. Nós precisamos de agradecer a Deus por isso. Agradecer também a Deus porque nós fomos perdoados em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não somente os pecados de antes de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, mas pecados diários. A palavra de Deus nos diz que nós todos somos pecadores e por isso nós carecemos da graça do Senhor. Pois o salário do pecado, para quem vive no pecado, é a morte. Nossas necessidades. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, a palavra de Deus, ela simplesmente nos ensina como colocar diante de Deus essas coisas. Hebreus, capítulo 4, versículo 16 diz: portanto, aproximemo-nos com confiança no trono de graça, para que recebamos misericórdia e encontramos graça a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. Vou ler mais uma vez. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono de graça, da graça, para que recebamos misericórdia e encontramos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém. É por isso que nós devemos nos apresentar diante de Deus diariamente, constantemente, para que nós venhamos encontrar misericórdia. Misericórdia para aquelas pessoas que necessitam realmente do Senhor. Davi apresentou-se diante do Senhor, ele não se escondeu diante de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por isso que a palavra de Deus nos mostra que um homem segundo o coração de Deus, ele deve orar. Por que devemos orar? Para apresentar diante de Deus as nossas necessidades, com confiança a Ele, conforme nós já falamos, não só apenas por causa das coisas que nos cercam diariamente, as bênçãos que Deus tem nos dado, mas também é uma confiança que nós temos nele de gratidão, apresentando a Ele toda a nossa gratidão. Em terceiro lugar, nós também vamos falar como nós devemos orar. Jesus estava no seu ministério e as pessoas viam em Jesus um modelo de oração, uma vida de oração,
um relacionamento íntimo dele com o Pai. E os discípulos que perguntaram para Jesus, ensina-nos a orar. Como devemos orar? Esta é a forma que nós precisamos aprender. Conforme nós já lemos a princípio, nós vamos ler novamente, que diz assim, Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 7. E quando você orar, não seja como os hipócritas, ou seja, não seja um artista. A palavra hipócrita significa alguém que está sendo um artista, um ator, né? Pois gostam de orar em pé nas sinagogas, nos lugares de culto, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. É verdade, vos digo, que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orares, não useis de repetições inúteis, ao exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. É cortar, como nós devemos orar, é cortar coisas que não agradam a Deus, ou ficar repetindo frases, coisas que não glorificam a Deus, mas sim mostram que nós sabemos discursar, sabemos expor. Muitas vezes nós queremos que as pessoas notem quem nós somos, conforme os religiosos do passado. Eles gostavam de se expor na oração. A verdadeira oração é aquela que chega ao trono da graça de Deus. E só chegará ao trono da graça de Deus, primeiramente reconhecendo que Deus é nosso Pai. Jesus disse, bem claro para os religiosos daquela época, aos judeus que estavam cercando-a diariamente, vós não sois de Deus, porque se fossem de Deus, vocês teriam ouvido a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Ouvir não apenas com os ouvidos, mas é obedecer à palavra de Deus. A oração é o momento de nós chegarmos diante de Deus para aprender diante de Deus. Pedir que o Espírito Santo venha transmitir aquilo que está no nosso coração. O apóstolo Paulo, falando em Romanos, ele diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Isso é decodificando as nossas orações diante do Senhor. Então, pedindo que o Espírito Santo venha nos ensinar a orar. A oração de Jesus mostrava ali naquele momento aquilo que ele estava vivendo. Não era apenas orando pelas circunstâncias que ele não estava vivendo, mas era orando pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas dificuldades que ele estava vivendo. Então ele nos ensina a viver colocando diante de Deus a cada momento da nossa vida. Colocar diante de Deus o nosso louvor também, a nossa vida de cânticos, quando você pode louvar o Senhor, você pode orar juntamente com o louvor, externando diante de Deus aquilo que está no seu coração. Momentos de aflições, cante louvores diante do Senhor, glorifique a Deus. Tudo isso é oração. E não é apenas num ato de culto, ali na igreja, mas é o seu dia a dia para com Deus. Então nós precisamos aprender a orar. Devemos incluir todo louvor, toda adoração ao nosso Deus. Colocar diante do Senhor também um ato de obediência à sua vontade. Seja feita a tua vontade. Várias vezes nós ouvimos isso da parte de Jesus. Jesus quer que nós venhamos aprender com Ele. Não é aquilo que nós pedimos, é que Deus vai fazer segundo a nossa vontade, mas segundo a sua própria vontade. Obedecer a Deus é colocar diante de Deus e deixar diante de Deus. É como quando você vai ofertar diante de Deus. Você coloca um valor diante de Deus dentro daquele envelope, coloca no gasofilácio e você não tem mais direito sobre aquilo. Você transmite, você transfere o seu direito para aquele que está recebendo. E é a mesma coisa com as nossas vidas. Aquele problema que você tem vivido, aquelas dificuldades, a sua gratidão, coloque diante do Senhor e deixe diante do Senhor um ato de obediência à sua vontade. Nós precisamos aprender a orar com Jesus.
Ele tinha na sua vida momentos onde ele tinha muitas dificuldades. O que ele fazia? Ele se curvava diante de Deus, ele gastava horas de oração, noites de oração, clamando diante do Senhor para que o Senhor lhe desse a vitória. E foi dada a vitória. Também nós precisamos aprender a orar. Como devemos orar? Para as necessidades básicas diárias da nossa vida. Parece que está tudo bem, nós estamos na nossa zona de conforto, está tudo tranquilo, mas de repente pode surgir alguma coisa na sua vida que pode até tirar as suas necessidades básicas, como alimento, como moradia, como transporte. São necessidades básicas, até mesmo a nossa lucidez. Devemos pedir isso ao Senhor diariamente. Quando nós vemos as pessoas sendo senhores de si, homens, mulheres, crianças, achando que estão com todo o controle, mas de repente vem ali as dificuldades. E nós precisamos, diante do Senhor nosso Deus, pedir que Ele venha nos ensinar. Ensina-nos a orar. Como que vai fazer isso? É no nosso dia a dia. Por isso que Deus permite certos momentos que nossas vidas venham se encontrar em tribulação, para que nessas tribulações nós venhamos aprender a nos relacionarmos com Deus. Na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, na nossa saúde espiritual, nós precisamos aprender a orar. Se você está cansado espiritualmente, você deve buscar o Senhor. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse cansaço espiritual é quando você deixa de ler a palavra. Esse cansaço espiritual é quando você deixa de buscar o Senhor. E muitas vezes você está se cansando não com as coisas de Deus, por causa das coisas de Deus, mas por causa dos seus próprios problemas. Então peça a Deus: Deus, me ensine a orar. E nós estamos numa região que antigamente tinha muito carro de boi. E eu morei aqui em Ouro Fino no passado, e nós ouvíamos os carros de boi desfilando, e o carro de boi, quando não estava carregado, ele não fazia aquele barulho estarrecedor, aquele barulho ardido, literalmente, mas quando ele estava carregado, ele fazia muito barulho. E quando nós estamos com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, nós vamos realmente fazer muito barulho, mas que nós venhamos fazer barulho diante de Deus, falarmos a Deus: Deus, estou com dificuldade, me ensine a superar tudo isso, fala o meu coração, me ensine a clamar ao Senhor. Muitas pessoas estão ordenando a Deus, mandando em Deus, como hoje nós estamos vivendo essa geração dos filhos, mandando em seus pais. Muitas pessoas têm ordenado a Deus, mandando em Deus. Isso não é a oração correta. Nós devemos pedir ao Senhor para nos ensinar a orar. Em último lugar, que é o nosso quarto ponto, mas antes eu gostaria de deixar ainda algumas coisas no terceiro ponto aqui, que serve para nós. Então a oração deve ser curta e simples diante do Senhor. Falar aquilo que está no seu coração em momentos que você pode expressar a sua fé. E orar com fé, sabendo que você vai receber. Isso é que você deve estar orando. Quando você está orando, você está recebendo as bênçãos do Senhor. Orar antes de cada refeição. Ou quando orar? Orar antes de cada refeição. Eu não sei se você já percebeu, muitas vezes nós somos semelhantes a seres irracionais, que simplesmente coloca a comida na frente e come. Nós sabemos que Deus providenciou aquilo, desde lá do lavrador, na preparação da terra, na preparação do gado, e tudo vem a nós segundo a vontade de Deus. Então você pode fazer isso, colocar diante de Deus a sua gratidão, agradecer a Deus também quando você levanta. Eu tenho escutado sempre essa expressão: antes de se levantar da sua cama, escorregue da sua cama e vá de joelho para o chão. Coloque-se diante de Deus, Deus vai te abençoar. Muitas vezes nós estamos deixando de orar, e o nosso momento de orar é agora, para que nós tenhamos uma vida voltada para Deus. Orar com seus irmãos da mesma fé, orar com a sua família, orar em todos os momentos, o quanto é agora.
Nós vamos finalizar então colocando o momento que você deve orar, de fato, colocando diante do Senhor, o quando você deve orar. Nós falamos como você deve orar, nós falamos por que você deve orar, o que é oração. Agora nós vamos falar, finalizando aqui, quando nós devemos orar. Falamos que você deve orar de noite, quando você acorda, algumas pessoas acordam tarde, mesmo assim, deve orar, né? Na hora do seu almoço, na hora das refeições, na hora que você vai viajar. Quando começar o dia bem cedo, não deixe outras coisas ocupar o primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você quer ser abençoado, não pense na roupa que você vai vestir, no estilo de vida que você vai viver, com as pessoas que você vai conversar. Primeiramente, fale com o Senhor. Busque ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Algumas coisas vão acontecer na sua vida durante o dia que você vai dizer assim, mas por que está acontecendo isso? Você orou? Você clamou a Deus pelo seu dia? Agradecer a Deus pela noite que você teve. Não é acordar pedindo, acordar agradecendo. Mesmo que você tenha passado uma noite difícil, você está vivo. E você está respirando diante do Senhor, então agradeça a Deus pela bênção que foi a noite. Você tem uma cama para dormir, que você tem um teto, que você tem uma família. Agradeça a Deus por isso. Agradeça porque Ele vai te abençoar. Peça a Deus sabedoria quando você estiver orando. Deus está orando pedindo sabedoria. Tiago diz, quando nós pedimos sabedoria, Deus dá abundantemente. Pedindo livramento, quando você levanta pela manhã, nos primeiros momentos, pedindo livramento do poder do inimigo sobre sua vida, repreendendo no nome de Jesus, que os anjos de Deus estejam à frente daqueles momentos difíceis que você estará passando, em outras situações que você vai viver, que você nem espera. O inimigo já montou uma cilada para você lá na frente, que Deus te dê sabedoria para você atravessar isso. Orar também pelos nossos irmãos missionários. Nossa igreja está com 31 dias de oração pelos nossos irmãos missionários. Cada dia de uma região do estado de Minas Gerais, cada cidade, cada grupo de missionário, cada situação de cada missionário, nós estamos orando. Então você também deve fazer um calendário de oração, para que quando você for orar, você faça também para você um calendário de oração, uma agenda de oração diária. Coloque o nome das pessoas que você quer que essas pessoas estarão abençoadas por Deus, morando no céu. Pessoas que não conhecem Jesus, ore por essas pessoas. Quando você deve orar? Orar diariamente, caminhando, andando pelas ruas, dirigindo o seu carro. Fale com o Senhor, coloque um louvor, seja grato ao Senhor, ore ao Senhor. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, a palavra de Deus nos diz: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e a porta será aberta. A oração, ela vai alcançar os seus resultados segundo a vontade de Deus no momento que você clama a Deus. Quando você clama, você será abençoado, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Em 1 João, para nós finalizarmos aqui, 1 João capítulo 5, versículo 15. Lá no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse, tem 1 João. 1 João capítulo 5, versículo 15. Diz assim: se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos o que temos pedido. É pela fé. Coloque diante de Deus isso. Você está passando dificuldade, você quer ter alguma coisa, você precisa, e você pode fazer isso, mas pela fé. Já venha tomar posse, você venha tomar posse daquilo que você está orando. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida e que você venha ter essas coisas na sua vida. O que é oração? Por que você deve orar? Como você deve orar?
E quando você declarar, que o Senhor esteja abençoando a sua vida e que o Espírito Santo de Deus possa colocar essa necessidade maior na sua vida. Que Deus o abençoe. Amém, pastor. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Eu louvo a Deus por cada convidado que aceita, né, o nosso convite e nos traz palavras assim que tocam nossos corações. Então, nesta manhã, que você aprenda mesmo de coração a orar, né? Orar, ele falou que é o diálogo. Quando você tem diálogo com seu pai, com os seus irmãos, também com o seu cônjuge, é a mesma coisa.